Paraxá em pauta agora é Shemot. Shemot é o título original do livro que nós conhecemos como Êxodo. Yah, o Deus Eterno, se manifesta a Moshe, Moisés, que foi escolhido por ele para liderar o fim da escravidão do povo de Israel no Egito. No capítulo 4 do Êxodo, nós vemos Moisés ainda tentando entender por que ele tinha sido escolhido por Deus para uma missão tão grande. O subtítulo sugerido dessa paraxá é Moisés e Yeshua nos ajudam a identificar um profeta verdadeiro. Êxodo capítulo 4. Moisés disse: Veja, eles não acreditarão nem darão ouvidos à minha voz, pois dirão, o Eterno não apareceu para você. E o Eterno perguntou, o que é isso que você tem na mão? Ele disse, um cajado. Então o Eterno disse, joga no chão. Ele jogou no chão e o cajado virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. E o Eterno disse a Moisés, estende a mão e pega ela pela cauda. E ele estendeu a mão e pegou ela pela cauda, e ela se transformou no cajado. Para que acreditem que o Eterno, o Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, apareceu para você. E disse mais o Eterno, coloca agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando, viu que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse ainda ao Eterno, coloca de novo a mão no peito. E ele a colocou no peito de novo, e quando tirou, viu que tinha se tornado como o restante de sua carne. Se eles não acreditarem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. E se nem assim acreditarem, mediante esses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, pegarás a água do rio e a derramarás na terra seca, e as águas que pegares do rio se transformarão em sangue sobre a terra. Esse trecho lido foi Êxodo 4, verso 1 ao 9. Dessa vez, a intenção do paraxá em pauta é o quê? É usar essa porção, Shemot, para falar sobre como reconhecer que um profeta realmente é de Deus. As pessoas têm esse tipo de dúvida na cabeça. Como é que eu vou reconhecer que um profeta é de verdade, um profeta verdadeiro? E para isso, eu trago juntamente com essa porção lida do Êxodo, um trecho da Didaquê, conhecido escrito do primeiro século, como alguns já sabem. A Didaquê era conhecida como a Constituição Apostólica. Como eu já atestei entre católicos e evangélicos, todo cristão que conhece a Didaquê reconhece seu valor messiânico. E hoje eu trago para complementar o texto de Êxodo 4, o capítulo 11 da Didaquê. Didaquê, capítulo 11, versículo 2 ao 7, que diz assim, mas sobre os emissários e profetas, de acordo com o decreto da Bessorá, faça assim, todo emissário que vier a ti seja recebido como o Senhor, mas não permaneça mais de um dia, ou, se tiver necessidade, mais um. Mas se permanecer 3 dias, é falso profeta. E quando o emissário vai embora, não o deixe levar nada mais do que pão, até que se hospede. Mas se pedir dinheiro, é falso profeta. E todo profeta que fala no Espírito, não o prove, nem avalie, pois todo pecado será perdoado, mas este pecado não será perdoado. Nem todo aquele que fala no Espírito é profeta, mas só se tiver o jeito do Senhor. Por seu jeito se conhecerá o falso profeta e o profeta. E todo profeta que ordena uma mesa no Espírito, não come dela, a menos que seja falso profeta. E todo profeta que ensina a verdade, se não faz o que ensina, é falso profeta. E todo profeta comprovadamente verdadeiro, trabalhando em prol do mistério da congregação mundial, mas que não ensina a fazer o que ele mesmo faz, não será julgado entre vós, pois com Deus ele terá seu julgamento, porque assim também fizeram os antigos profetas. Mas se disser no Espírito, me dê dinheiro ou outra coisa, não o ouvirás. Mas se ele lhe diz que dê a outros porque precisam, ninguém o julgue. Usando esses 2 textos, traçamos o perfil de um verdadeiro profeta. Os evangélicos têm um problema sério com isso. Por serem eles parte integrante da apostasia, em seu sentido mais literal, os evangélicos volta e meia são vítimas de falsos profetas. E o pior é que é o próprio meio evangélico que produz esses falsos profetas. E, no entanto, eles não sabem identificar um. São pessoas que se levantam no meio da congregação, dizem que Deus está falando diretamente com eles, e Deus diz isso, Deus disse aquilo,
Sem menor pudor, eles vão usando isso para construir sua autoridade religiosa. E entre os evangélicos tem inclusive um pastor de Boston, nos Estados Unidos, que é brasileiro, que escreveu um livro dizendo que foi arrebatado ao céu e quando chegou lá viu Deus Pai repreendendo Yeshua por ter falhado em sua missão. E quando Deus Pai disse, então quem completará essa missão? Esse tal pastor se ofereceu a Deus para completar a missão e disse, deixa que eu vou. O ego humano na busca pelo poder e autoridade não tem limite. Pessoas inventam histórias que não fazem o menor sentido, falam gritando para dar ênfase, repetem 2 ou 3 palavras de língua estranha, como eles dizem, e aí o povo aceita tudo. Mas com Moisés não foi assim. Deus se manifestou a Moisés num momento em que ele não esperava por isso. Ele não estava esperando por isso. Moisés foi contemplado com a escolha divina. Ele ouviu o som da voz de Deus e viu a forma de sua manifestação em meio ao fogo. Recebeu uma missão que foi confiada especialmente a ele e vários sinais e poderes que confirmavam aquele evento como uma ação divina. E mesmo assim, ele ainda tentou se esquivar da missão, mas ao contrário dessa filosofia moderna de livre-arbítrio, que é uma visão distorcida a respeito da vontade humana, Moisés não escolheu aquela missão. Ele não escolheu ser um profeta de Deus, ele não viveu como ele escolheu. Deus sabe que o ser humano tem esse troço chato, chamado de vontade livre, mas mesmo assim ele disse para Moisés, visto que eu te escolhi, você irá. Hoje em dia ainda tem muitos ignorantes que ensinam que Moisés escolheu viver daquele jeito. Ensinam que ele escolheu viver para Deus. Mas a carta aos Hebreus, na verdade, ela foi mal traduzida. E, inclusive o autor de Hebreus, se a gente estudar em detalhes, a gente vê que ele se baseou em vários apócrifos para apoiar seus argumentos. Apócrifos esses que o evangélico não aceita. Quando a gente lê Hebreus 11, 24 a 29, a tradução bíblica nos passa a ideia de que Moisés escolheu viver daquele jeito. Pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e etc e tal. Moisés não escolheu viver daquele jeito. As coisas foram acontecendo conforme os planos de Deus. Tudo que Deus faz tem propósito. A expressão grega piste, que traduziram como pela fé, na verdade a conotação dela não é essa. A conotação dela é da fidelidade, from fidelity, a partir da fidelidade. Ou seja, não é pela fé Noé resolveu construir a arca. Não. A partir da fidelidade que ele tinha a Deus, ele acatou as ordens de Deus. Pela fé, Enoque foi transladado. Ou seja, Enoque não decidiu ser transladado. O que o texto está dizendo é que a partir da fidelidade, do grau de fidelidade a Deus que Enoque tinha, o grau de fidelidade que ele tinha foi suficiente para ele viver para Deus a vida dele toda. Pela fé, Davi foi vitorioso nas guerras. Davi não decidiu ser vitorioso porque ele se sentiu poderoso por causa de um negócio chamado fé. A partir da fidelidade a Deus que Davi tinha, ele foi vitorioso. Porque de tão fiel que ele era, Deus andava com ele em todo o tempo. É isso que significa. A palavra fé foi inventada pelo sistema religioso, a partir do latim. A palavra fé foi criada para passar a ideia de que tudo depende de nós, tudo depende da própria pessoa. E essa ideia soou tão bem aos ouvidos humanos que até o judaísmo rabínico também adotou esse conceito de fé. A partir daí, a fé é o quê? É o poder humano de produzir a sua própria vitória. Esse ensino é maligno. É tão maligno que quase ninguém consegue entender e discernir, porque o ser humano gosta da ideia de ter poder. O livre-arbítrio, para o ser humano, é o conceito de que ele é livre para viver de acordo com as próprias escolhas e decisões. E a fé é um conceito no qual a pessoa tem a capacidade de produzir sua própria vitória. Totalmente errado. São conceitos babilônicos, conceito criado pelo catolicismo. A expressão grega piste, que aparece toda hora em Hebreus 11, não é pela fé, é da fidelidade, como eu já disse, na conotação from fidelity, a partir da fidelidade. Quando a gente lê a tradução bíblica montada do jeito que está, a gente fica com a sensação de que todo mundo decidiu a vitória e foi vitorioso porque decidiu. Pela fé aconteceu isso, pela fé aconteceu aquilo, quando na verdade o que o texto está dizendo, como eu já disse, é que a partir da fidelidade que a pessoa teve às ordens de Deus, eles foram fortalecidos o suficiente para cumprir as missões que receberam, porque eram realmente fiéis, tinham fidelidade ao que Deus ordenou. Profetas foram mortos, mártires foram assassinados por causa da obra de Deus a partir da fidelidade que eles tinham
É apenas isso. São dois males terríveis e malignos que atrapalham a compreensão e fizeram aquele lá se transformar em igreja. Dois conceitos malignos, livre-arbítrio e fé. Como eu já disse, o livre-arbítrio faz a pessoa achar que ela tem poder e liberdade suficiente em si para escolher e decidir tudo o que vai acontecer na vida dela, quando na verdade não existe isso para ninguém. Ninguém consegue viver tudo que escolhe. E o conceito de fé faz a pessoa acreditar que ela tem um poder dentro dela capaz de gerar a vitória. Isso também não existe. O conceito de fé faz a pessoa acreditar que ela tem a capacidade ou o poder de atrair a graça de Deus para ela. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é pela fé. A pessoa já vai achando que vai acontecer, e não acontece. A fé, na verdade, é um conceito ecumênico. O conceito de fé é um conceito ecumênico. Tanto o conceito de fé é ecumênico que as religiões em geral, que não se afinam em nada, não combinam em nada, todas elas usam o conceito de fé. O Hare Krishna tem a crença dele lá e diz, essa aqui é a minha fé. O muçulmano tem a crença dele e diz, essa aqui é a minha fé. O budista tem a crença dele e diz, essa aqui é a minha fé. Agora, tudo isso é fé? Então como é que fica a Bíblia? A tradução bíblica que a gente tem diz que a salvação é pela fé. Se tudo isso é fé, tudo isso salva? Esse conceito de fé é satânico. A salvação é pela fidelidade, é o que está escrito na palavra. A salvação é pela fidelidade. Ser fiel ao que Deus ensinou. Ser fiel ao que Deus ordenou, através de seus profetas e de seu Mashiach. Salvação é pela fidelidade. A palavra fé foi criada pelo cristianismo católico. Quando você abre em Hebreus e lê que pela fé a muralha de Jericó caiu, isso não significa que a muralha caiu porque os guerreiros tiveram o poder de desejar isso e isso acontecer. Pela fidelidade a Deus, a muralha de Jericó caiu. Porque quando Deus falou com Josué para ir o pessoal lá, Deus falou para eles como é que eles tinham que proceder na batalha. Eles procederam como Deus mandou, porque eles foram fiéis ao que Deus falou. E aí a muralha caiu. Se o ser humano realmente pudesse tudo através desse troço chamado de fé, a vida não estaria do jeito que está. Embora muita gente ache que o mundo está melhor hoje do que estava antigamente, em termos de Brasil, por exemplo, as pessoas não estão nem conseguindo viver direito aqui. Porque aqui falta tudo. Seja crente, seja católico, aqui falta tudo para todo mundo. Falta emprego, falta médico, falta remédio, falta moradia, falta paciência, falta amor, falta respeito, falta dignidade. Tá quase faltando esperança também. Enquanto isso, as pessoas paralelamente estão acreditando que a fé é o poder que vai resolver tudo. Não existe isso. Do jeito que o texto de Hebreus foi colocado, passa essa impressão falsa de que Moisés escolheu viver daquele jeito, escolheu rodar 40 anos no deserto com um povo mal agradecido. Ele não escolheu nada disso. É só a gente voltar lá em Êxodo 4 que a gente refresca a nossa memória, quando a gente lê sobre o chamado de Moisés. Deus escolheu Moisés, chamou ele e falou, eu vou enviar você. Moisés não queria nem ir. Adonai, eu não sei falar. Adonai isso, Adonai aquilo, envia outro. Eu não sou a pessoa certa para isso. Para a palavra de Deus ser palavra de Deus, tudo tem que se encaixar. É um escrito confirmando o outro. Se um escrito bate de frente com o outro, ou ele não é de Deus, ou então foi traduzido de uma forma errada e mudou completamente o sentido. Mas as características de Moisés, elas são bem compreendidas quando nós vamos na Didaquê. Como já li anteriormente, Didaquê 11:3. Todo profeta que fala no Espírito não o prove, nem o avalie. Isso aí tem a ver com o quê? Com o tal do pecado que não tem perdão nunca, que Yohanan, João, mencionou na epístola dele. Por quê que esse pecado não tem perdão? Porque Deus não aparece direto para ninguém, Deus usa pessoas. Quando Deus aparece direto para alguém, é para transformar essa pessoa num servo e usar essa pessoa para falar com outras pessoas. Então, Deus não aparece individualmente para todo mundo. Ele prepara um para, através desse um, se dirigir a vários. Então, rejeitar a mensagem de Deus, a palavra espiritual de Deus que vem com confirmações sobrenaturais e tudo mais, rejeitar isso tudo é um pecado eterno. Por quê? Porque está rejeitando a ação de Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, que é a essência que move tudo. Veja Moisés. Moisés apareceu diante do povo hebreu lá no Egito, ele veio falando em nome do Deus Yah, mas ele não pediu nada para si mesmo, ele não pediu nada para ele. E quando ele foi confrontado pelo povo,
Ele ainda realizou sinais e poderes que confirmavam tudo. Sinais e poderes que nenhum ser humano é capaz de fazer por sua própria conta. Tudo o que Moisés falou diante do povo hebreu realmente aconteceu, a gente vê na palavra. Por quê? Porque não procedia da vontade dele. O que ele fez foi seguir ordens. Ele seguiu as ordens de Deus. Didaquê 11:4 disse: nem todo aquele que fala no Espírito é profeta. Nem todo aquele que fala no Espírito é profeta. Mas só se tiver o jeito do Senhor. Por seu jeito se conhecerá o falso profeta e o profeta. Quem é realmente de Deus reconhece o jeito de Deus. O sistema evangélico não tem o jeito do Senhor Yeshua, então não tem como ele reconhecer mesmo a diferença entre profeta falso e verdadeiro. Yeshua disse: quem é de Deus dá ouvidos à palavra de Deus. Yohanan, chamado apóstolo João, na epístola dele, escrevendo aos messiânicos, ele diz: nós somos de Deus. Quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. E o texto anteriormente citado da Didaquê? É claro, nem todo mundo que fala no Espírito é profeta. Então como é que se reconhece um falante em Espírito como sendo um profeta? Como é que se reconhece? Pelas coisas que ele fala. O sistema religioso deixou a Didaquê de fora do tal cânon sagrado. Isso daí foi uma questão, apenas uma malandragem, pois o texto da Didaquê é direto e reto, claro e óbvio, sem meias palavras. E com tanta verdade nua e crua assim, ia ficar difícil eles manipularem os fiéis. Tinham que deixar esse texto de fora. E foi o que fizeram. Mas hoje em dia, ouvindo vários discursos de padres aí na internet, eu vejo que a maioria deles, ou quase todos eles, reconhecem a Didaquê como uma palavra apostólica. Então por que mantiveram de fora do tal do cânon sagrado? Nem todo que fala no Espírito é profeta, só se tiver o jeito do Senhor. Isso é muito forte. O profeta, que é reconhecido como profeta, ele tem o jeito do Senhor Yeshua. Moisés, diante do povo hebreu, ele tinha o jeito do Senhor Yeshua. Por que é tão difícil assim discernir o jeito do Senhor? É só olhar para como Yeshua era, dentro da palavra. Yeshua tinha mansidão, falava em tom agradável, e não era rude, não falava com arrogância, não vinha impor nada. Tudo que ele falava estava de acordo com a Torá de Moisés. Ele não abria a boca para pedir bens, nem dinheiro. Ele abria a boca para ensinar e repreender. Ensinar aos ignorantes e repreender os ímpios. Pois Yeshua sabia melhor do que ninguém que é Deus que chama, é Deus que converte, é Deus que transforma a pessoa. Tudo a partir do propósito dele próprio. A partir do momento que eu sei disso, eu não vou vir com pose altiva, como se eu fosse um anjo poderoso, como se eu tivesse acabado de descer do céu para vir da ordem. Não. A partir do momento que eu sei que eu tenho que ter o jeito do Senhor para ser verdadeiro, eu vou apenas fazer meu papel. Obedecer aquilo que Deus me deu quando Ele me chamou e transmitir as intenções dele, que são mediante a Torá. Esses profetas de TV, que a gente vê hoje em dia, passam o dia inteiro no canal de televisão, você vê as características que eles têm. Eles falam alto, impostando a voz, gesticulam muito. Eles fazem cursos de neurolinguística para aprender a convencer o ouvinte. E geralmente eles costumam, estrategicamente, colocar em xeque sua própria autoridade, dizendo coisas como: se eu sou profeta de Deus, vai acontecer isso. Se eu sou profeta de Deus, vai acontecer aquilo. Essa expressão atrai a credibilidade da pessoa. A pessoa pensa logo, se ele não fosse profeta, ele não estaria falando isso. Só que posteriormente, quando não acontece o negócio, ele diz que foi porque o outro não teve fé. O conceito de fé que é maligno serve para isso também, para encobrir as falhas desses profetas falsos. O profeta falso diz: vai acontecer isso na sua vida, e não acontece, a culpa foi sua porque você não teve fé. O conceito de fé é tão maligno, até para isso serve, para encobrir os erros de falso profeta. Agora olha para a vida de Moisés. Moisés não tinha nenhuma dessas características negativas que eu citei, dos profetas da televisão. E olha que Moisés, sendo quem ele foi, mesmo assim o povo depois questionou a autoridade dele. Se Moisés fosse como esses falsos apóstolos de hoje em dia, no primeiro questionamento que ele recebesse, ele ia começar a rogar praga no pessoal e ia usar aqueles que foram castigados como exemplo de ameaça aos demais. Se você não acreditar também, vai acontecer isso com você. É o que os profetas da televisão fazem. E um dos pontos cruciais de se ter o jeito do Senhor
O jeito do Senhor Yeshua é que tudo que Moisés dizia em nome de Deus vinha com algum tipo de confirmação sobrenatural, espiritual. Os profetas da televisão, eles só têm palavras, só sabem falar. Moisés não ficava só nas palavras, pois não era a intenção dele criar religião, a intenção dele era fazer o que Deus mandou. Foi a classe rabínica depois que transformou o legado de Moisés numa religião. Formatou tudo, criou ritos, dogmas, regras específicas que só pode ser assim, não pode ser diferente, e começaram a adicionar várias outras regras e costumes humanos que Deus não mandou, que Deus não ordenou. Se Moisés estivesse hoje aqui vivo, em Israel atualmente, ele saberia identificar que Yeshua é Mashiach. A classe rabínica sabe, ou pelo menos a maioria sabe muito bem, que Yeshua cumpriu todos os requisitos para ser identificado como Hamashiach. Mas eles dizem que não, porque eles o odiaram. Por que eles odiaram Yeshua? Eles o odiaram por ele não ter vindo com pompa e grandeza militar. Porque os antigos israelitas, eles se sentiam sempre tão massacrados, tão pequenos. Se eu sou de Deus, por que nós somos tão massacrados assim? Eles queriam um Messias altaneiro com poder bélico, para poder vir cheio de poder, cheio de onda, para poder jogar na cara do resto do mundo que Israel é Deus na terra. Mas Yeshua não foi nada disso. Os antigos fariseus agiam como se Deus pertencesse a eles. Eles queriam um Mashiach poderoso para botar banca, botar pose. Viu? Não mexe com Israel não. Quem mexer com Israel se queima. Aí vem um Mashiach pobre e humilde. Deixou eles com mais raiva ainda. Porque aquele Mashiach simples, aquele homem simples, no fim das contas, ele mantinha Israel debaixo da condição de povo pequeno. Eles queriam um Mashiach grandioso que mostrasse coisas grandes. Aí me vem um Mashiach humilde montado num jumento. Eles não gostaram. A maioria rejeitou logo. Aí no texto da Bessorá de Yohanan, chamado Evangelho, a gente ainda vê o pessoal dizendo assim, João 9,29, o pessoal dizendo: nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse aí, esse tal de Yeshua, não sei de onde ele veio. Como assim eles sabiam que Deus falou com Moisés? Eles não estavam lá para ver. Por que eles sabiam que Deus falou com Moisés? Por que eles sabiam? Porque eles confiavam no texto da Torá. Eles confiavam plenamente na letra da Torá. Pois bem, Yeshua não diminuiu nem anulou a Torá em nada, a gente sabe. Mas eles não conseguiram enxergar isso. Como é que pode isso? Mesmo sem entender a Torá corretamente, eles confiavam na Torá. Mas justamente por confiar na Torá, sem saber interpretá-la, quando a Torá viva, que é Yeshua, veio ao mundo, eles não souberam entender, não conseguiram discernir. Yeshua tinha tudo para ser o Mashiach verdadeiro. Por exemplo, Yeshua curou leprosos. Em Levítico 14, Deus diz a Moisés, no início do capítulo: essa será a instrução ao leproso no dia que ele for purificado. Deus já estava antecipando que os leprosos iriam ser curados. Quantos dentro da Bíblia a gente vê curando o leproso? Fora o profeta Eliseu que curou Naamã o sírio. Quando Eliseu curou Naamã o sírio, foi um ambiente totalmente diferente. Naamã o sírio, como já diz, ele era sírio. Ele não era israelita. Eliseu usou um expediente totalmente inédito, típico de um profeta, né? Para curar Naamã. Mandou ele mergulhar 7 vezes no Yarden, o Rio Jordão. Isso não ia servir de testemunho para a confirmação da Torá perante os povos. Deus não mandou ninguém mergulhar no Yarden para ser curado de lepra. Aquilo ali foi só para aquele momento. Pois Naamã, sendo sírio e não israelita, a cura dele não serviria de testemunho a favor da Torá. Ele nem era israelita. No entanto, depois de purificar o leproso, depois de Yeshua purificar o leproso, ele agiu conforme a Torá. Mateus 8, verso 4, o que ele diz? Agora vai, mostre-se ao sacerdote e faça a oferenda que está prescrita na Torá de Moshe. Mateus 8, verso 4. Yeshua curou o leproso e mandou ele se apresentar ao sacerdote e fazer a oferta prescrita na Torá. Então, o que Yeshua fez confirmou a Torá. Ele fez uma coisa que não era feita por qualquer um. Curou o leproso. E além disso, ele ainda orientou o leproso a ir fazer a oferenda prescrita na Torá, concernente à purificação da lepra. Aí o pessoal estava dizendo na época que Satã usou Yeshua para fazer aquilo. Isso daí é muita forçação de barra, é forçar a barra contra o óbvio. Por acaso Satã ia mandar alguém se apresentar ao sacerdote para servir de testemunha a favor da Torá? Óbvio que não.
E assim como Yeshua provou através de seus feitos que era profeta verdadeiro, assim também Moisés provou através de seus atos que era o verdadeiro profeta enviado por Yah, Deus Criador. Tudo que Moisés fez foi o que Deus mandou. Ele não inventou nem acrescentou nada da vontade pessoal dele. Precisamos aprender isso. As coisas só dão certo quando fazemos do jeito que Deus mandou. Na condição de ser humano, um humano comum, assim que Deus chamou Moisés, ele evidentemente duvidou de algumas coisas, questionou outras. Ele era humano. A vida de Moisés, junto com a vida de Yeshua, nos ensina a entender um profeta verdadeiro. Hoje em dia, tem muita gente ensinando que o certo é todo mundo falar em línguas estranhas. Que o que a igreja precisa para ser espiritual, como era aquele lá, é o avivamento. E avivamento para eles é todo mundo falando em línguas. Eles falam isso porque não se espelham nem em Moisés, nem em Yeshua. Se eles estudassem e analisassem a trajetória de Moisés juntamente com a trajetória de Yeshua e comparassem as características ministeriais um do outro, eles não cometeriam esses erros que têm cometido. Tudo que Deus faz tem lógica. A gente precisa aprender isso sobre Yah-Tzvaot, Deus dos Exércitos. Tudo que Deus faz tem lógica. Tudo que Deus faz segue um padrão de atitudes estabelecido por Ele mesmo. É por isso que dentro do texto sagrado vemos várias trajetórias de vida em pessoas diferentes, mas que se parecem muito em muitas coisas. Às vezes a vida de um personagem bíblico parece muito com a vida do outro, a trajetória de um parece com a do outro. Por que isso? Porque tudo que Deus faz tem propósito. Tem gente que parece que está esperando Deus fazer mágica. Deus não faz mágica. Deus constrói as coisas. É o mesmo exemplo do capítulo 1 de Gênesis. Da criação, ele usou o segundo dia todo só para criar o firmamento, que é a cúpula celeste. Ele não teceu toda a cúpula do céu em 24 horas. Ele se utilizou da medida que ele considerava anteriormente, 1000 anos. Cada dia da criação são 1000 anos. Utilizando-se do dia de 1000 anos, ele criou o firmamento construindo. Praticamente ele fez o firmamento brotar, como uma flor nasce e vai abrindo aos poucos, fazendo toda a construção energética passo a passo. Deus não faz mágica. Para ele construir uma cúpula celeste em 24 horas, ia ter que fazer mágica, porque é muito grande, é muito extenso. Ele fez nascer o firmamento em todos os passos de sua formação. Até porque, antes de haver ser humano, o dia não era 24 horas. O dia de 24 horas foi estabelecido por causa do ser humano. Por isso que na Bíblia já diz que para Deus 1000 anos é um dia são 1000 anos. Os dias da criação foram dias espirituais de 1000 anos, 6000 anos de criação. Até no fato do cajado de Moisés ter virado uma cobra, quando ele jogou no chão, Deus falou, joga o seu cajado no chão, Moisés jogou e virou uma cobra. Alguém vai dizer assim, não, viu, Deus fez mágica sim. Moisés jogou o cajado no chão e o cajado virou uma cobra. Deus não fez mágica? Não. Por ser o criador de tudo, de toda a matéria, Yah é aquele que detém o poder de aglutinar os átomos. Tudo é formado por átomos, né? Se você não entende muito esse tipo de assunto, é melhor você nem entrar em detalhe. Mas é assim que Moisés e Yeshua nos ensinam a reconhecer um verdadeiro profeta que fale da parte de Deus. Um verdadeiro profeta tem relacionamento com Deus. Não só quando vai à igreja, não só quando precisa de dinheiro, não só quando a mulher vai embora de casa, mas em todo o tempo. Profeta que é profeta mesmo, sente falta de estar sempre se comunicando e interagindo com Deus, sempre conectado com Deus. Oração não é um recurso que existe para você ficar pedindo as coisas. Oração é um recurso que existe para a gente estar sempre conectado com a parte espiritual, com o ser divino. Profeta verdadeiro, se o dinheiro dele acabar, como eu disse, ou se a mulher for embora de casa, ele primeiro coloca esses problemas diante de Deus. Ele conta seus problemas para Deus e busca a direção dentro da vontade de Deus. Ele não sai decidindo tudo. E isso prova que não existe religião oficial diante de Deus, como dizem os do judaísmo rabínico. Pois qual seria a religião assim? Qual é a religião que liga a vida de Moisés com a de Yeshua através da Torá e da Didaquê, sem se apegar a normas humanas e costumes culturais? Qual é a religião que une todas essas características e ainda ensina sobre o Deus de Israel sem ensinar costume humano israelita? Não existe nenhuma religião assim, nenhuma. Só para dar uma relembrada, Didaquê 11.3 diz, todo profeta que fala no Espírito, não o prove nem avalie. Se a gente começar a querer avaliar tecnicamente tudo que Moisés passou, tudo que Yeshua fez,
A única coisa que a gente vai conseguir é enxergar tudo como uma grande fábula, uma grande mentira, como uma história inventada para engrandecer o povo judeu. Só isso que a gente vai conseguir enxergar. E de daqui 11:4 diz: nem todo aquele que fala no Espírito é profeta. Precisamos aprender sim a reconhecer um profeta verdadeiro, porque precisamos dar ouvido aos profetas, pois está escrito na palavra: dê ouvidos aos profetas de Deus e vocês prosperarão. Mas por isso precisamos aprender a reconhecer os profetas. E esse texto, esse tema dessa Paraxá em pauta, é justamente para isso, para nos ajudar a desenvolver o entendimento e reconhecer o profeta verdadeiro. Porque atualmente estamos rodeados de Balaão, de Corés e Ananias da vida, e nenhum deles é de Deus. Quem dá ouvidos ao profeta de Deus prospera. Quem tem ouvidos, ouça.